Olá, tudo bom com você? Bem-vindo ao curso de tratamento de cor rápido com o DaVinci Resolve. Eu sou Bruno Baltarejo, instrutor certificado pela Blackmagic e coordenador e professor de cursos do portal Ava Makers. E neste curso eu vou ensinar para você como utilizar o DaVinci Resolve para colorização, porém eu quero mostrar para você as ferramentas para tornar o seu processo de correção de cor mais rápido. Eu sei que um grande problema para quem trabalha com casamento e vídeos sociais é o tempo. É você conciliar o tempo da gravação, de vendas, reunião com os clientes, com o de edição e o de entrega. Geralmente você tem um prazo apertado e mesmo assim você quer ter um vídeo muito bonito, que você consiga fazer um color diferente, que você consiga apresentar um vídeo mais bem finalizado. E isso às vezes é complicado com o tempo apertado. Então eu quero mostrar para você nessa aula as ferramentas do DaVinci Resolve para que você possa produzir mais rápido, para que você consiga manter a qualidade e ainda assim entregar os filmes no prazo com tratamento de cor diferente. O primeiro ponto para que você trabalhe com a correção de cor, com a pós-produção de um filme de maneira mais rápida, é você pensar na logística desse projeto. Você entender isso já desde a hora da captação, na hora de você escolher a câmera, o perfil de cor, balancear o branco, enfim, todas as configurações de câmera e depois as configurações no seu projeto e as etapas de finalização vão te ajudar a trabalhar de maneira mais rápida, mais eficiente e com controle de qualidade melhor. Nessa aula, no decorrer da aula, eu vou dar várias dicas de como você pensar na hora de você captar também, embora o foco seja em pós-produção. E pensando aqui na pós-produção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é a hierarquia, a ordem de trabalho da pós-produção, porque isso vai definir para a gente o nosso método de trabalho, como que a gente vai configurar os nodes dentro da DaVinci Resolve, como é que a gente pode fazer uma estrutura de nodes fixa, trabalhar em grupos e vários outros recursos que eu vou demonstrar que agilizam o nosso trabalho na hora da pós-produção de cor. Então, pensando aqui numa ordem de trabalho, a ordem mais comum de trabalho, a gente pensar no tratamento de cor em quatro pontos principais. O primeiro ponto é o Color Management, o gerenciamento de cores. É a gente já definir uma representação dessas cores de acordo com o perfil de cor que a gente quer entregar ao nosso filme. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você filmou com uma câmera num perfil de cor S-Log, num S-Log 3 numa câmera e em outra câmera, por exemplo, um V-Log da Panasonic, enquanto a outra era o S-Log da Sony. Então foram câmeras de webcams diferentes, ambas em log, e numa terceira câmera gravou com uma câmera da Canon, já no perfil de cor de saída, em REC 309, que é o perfil de cor padrão de vídeo, para o vídeo Full HD, o vídeo HD convencional. Esse é o perfil de cor mais utilizado até hoje. Então você tem três perfis de cor diferentes: S-Log da Sony, V-Log da Panasonic e um REC 09, que é o perfil de cor genérico. O primeiro passo seria você fazer o gerenciamento dessas cores, pedindo para o software já traduzir todos esses perfis de cor para um único perfil. Dessa forma, você homogeneiza esses arquivos todos e já faz a conversão do S-Log para o perfil real de trabalho, já otimizando o seu tempo, porque você já vai ter um tratamento primário inicial e já vai tentar homogeneizar esses arquivos automaticamente. O segundo passo é o tratamento primário. A partir do momento que você já homogeneizou o perfil de cor, ainda assim vai ter detalhes para ajustar. Imagine que uma câmera gravou com um balanço de cor um pouco mais amarelado, um pouco mais quente, ou ele deixou a configuração de exposição um pouquinho mais subexposto. Então você vai ter ajustes primários para ajustar, que basicamente são os ajustes de balanço de cor e de luminância, os ajustes gerais que afetam a imagem toda. E o nosso objetivo neste passo é fazer com que as imagens tenham uma representação geral satisfatória, que ela já tenha uma boa representação de luminância, de temperatura de cor, de saturação e de maneira que fique homogêneo entre todos esses takes. O terceiro passo é o tratamento de cor secundário. A gente chama de secundário no tratamento de cor o que é específico, é pontual. Por exemplo, você quer ajustar o tom de cor da pele das pessoas, você quer ajustar a cor do vestido da noiva, você quer ajustar a cor de um produto, se for um vídeo de produtos, mas você quer isolar um objeto e você quer tratar a cor desse objeto. Um outro exemplo é quando você quer dar um destaque para algum elemento da cena. Então, por exemplo, eu tenho o noivo e a noiva no primeiro plano e eu quero dar menos atenção para o fundo. Então eu posso fazer uma máscara direcionando a luz mais para uma certa área e deixando as outras áreas mais subexpostas ou mais frias, tentar trazer menos atenção para aqueles elementos, pode ser um desfoque, aumentando a profundidade de campo. Enfim, você vai fazer uma separação para dar um destaque para um elemento. Então tem diversos motivos pelo qual a gente faz um tratamento de cor secundário, e essa etapa vem logo depois do tratamento de cor primário. E a próxima etapa é quando a gente vai fazer o refinamento. Refinamento seria a gente, por exemplo, vai pegar cenas que tinham um ISO mais alto e ficaram com mais grão e reduzir esse ruído.
Ou a gente quer dar mais nitidez em alguns planos, às vezes o foco ficou meio doce, ou só uma câmera parece que tem menos nitidez que outra, então você quer tentar equalizar essas duas nitidez. Então você vai fazer esse refinamento de textura, primeiro reduzindo o ruído, depois intensificando a nitidez onde necessário. Ou até o contrário, diminuindo a nitidez em alguma área onde for necessário, talvez criando uma sensação de profundidade de campo. Ou aplicar algum efeito que tenha um glow, que tenha um brilho, um lens flare, tudo que fosse de acabamento mesmo, de refinamento, de efeitos, a gente chamaria de refinamento e iria para a quarta etapa. Agora que você entende essas quatro etapas, vai ficar mais fácil de você compreender o nosso objetivo nas próximas etapas. E a gente vai começar entendendo o Color Management. Color Management, como eu já comentei antes, é o gerenciamento de cores. É quando a gente vai converter um perfil de cor de entrada para um perfil de cor de saída novo. E a intenção, geralmente, é a gente homogeneizar. A gente vai fazer com que todas as imagens conversem no mesmo perfil de cor. Então, você trabalhou com equipamentos de fabricantes diferentes, em perfis de cores diferentes, você consiga unificar todos para o mesmo perfil de cor de trabalho. Vamos ver no DaVinci Resolve como a gente faz esse processo. Nesse projeto que vocês estão vendo, a gente tem diversas cenas da nossa formação de direção de fotografia lá no portal AV Makers. Aqui a gente estava fazendo um teste de perfil de cor, de ciência de cor. E a gente gravou com várias câmeras diferentes em perfis de cor diferente. E a gente consegue ver que mesmo tendo a mesma iluminação, o mesmo enquadramento, o mesmo cenário, batendo branco no mesmo cartão cinza, a gente tem respostas muito diferentes. Porque cada fabricante, cada perfil de cor vai trabalhar de uma maneira diferente. Nosso objetivo inicial é tentar unificar de maneira automática esses takes. O primeiro passo é vir aqui nessa engrenagem no canto da interface. Clique na engrenagem e acesse aqui a opção de Color Management. Aqui em Color Management você vai começar vindo aqui em ciência de cor de trabalho deste projeto. E você vai mudar de YRGB para YRGB Color Managed ou com Color Management. Aqui você vai escolher que perfil de cor de trabalho que você quer. Se você trabalha em HD, é o REC 709. Se você trabalha em 4K, é o REC 2020. Caso você já faça trabalhos em HDR, você pode trabalhar aqui em HDR REC 2020. Ou, na dúvida, você pode utilizar aqui o espaço de cor padrão da Blackmagic, o DaVinci Resolve White Gamut. Dessa forma, você trabalha no maior espaço de cor possível e depois na exportação ele vai seguir aqui igual você está fazendo o seu Output Color Space, então você vai poder fazer o output para diversos perfis diferentes. Eu acho aqui a opção mais prática de trabalhar. Então vamos utilizar DaVinci Resolve White Gamut e na sequência basta clicar em salvar. Ao fazer isso, todos os arquivos que foram gravados em RAW já vão automaticamente serem convertidos. Em compensação, os arquivos que foram gravados em outros codecs que não são RAW, como AVC, eles não vão fazer a conversão automática. O que acontece é que os arquivos RAW guardam dentro de si diversas informações relativas à gravação, como o balanço de cor, as configurações de exposição, de ISO, enfim, tem diversas informações que estão registradas nos metadados desse arquivo e que você pode ajustar. E entre essas informações tem o perfil de cor. Então ele já entende o perfil de cor e já faz a conversão automática. Então você gravou, por exemplo, com uma Blackmagic Pocket em B-roll, ou com uma Ursa, ou alguma câmera mais antiga da Blackmagic em DNG, ou de outros fabricantes, como o da Red, ele automaticamente já entende o perfil de cor e já faz a conversão. Então, seria só esse passo se já fez o Color Management. Porém, a gente sabe que é comum a gente gravar com câmeras DSLRs, como câmeras da Sony, da Canon, enfim, tem diversas câmeras DSLRs diferentes que gravam em arquivo comprimido, seja em H264, AVC, em ProRes, enfim. Se você gravou comprimido, ele não vai ter o metadado informando o perfil de cor e você vai ter que informar manualmente. Aí que eu comentei que é interessante você já pensar no seu projeto lá do começo. Então, qual é o perfil de cor que você usou na sua câmera? E aí você vai indicar aqui esse perfil de cor. Vamos ver como é que a gente faz esse processo. O primeiro passo é selecionar esse arquivo. No caso, esse daqui é um Canon RAW, ele já identificou automático, que ele está utilizando aqui em Input Color Space, o perfil de cor da Canon, aqui ó, Canon Log 2. Já esse foi gravado em AVC HD, porém na mesma câmera. Perceba que aqui ó, é a C500 em RAW e a C500 em H264 em AVC. Então eu vou clicar com o botão direito e Input Color Space, eu já sei aqui que é o Canon Log 2. Escolha essa opção e pronto. Perceba como agora o RAW e o arquivo H264 já têm ali basicamente a mesma aparência. Já esse aqui foi gravado numa câmera da Sony em S-Log. Então eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui na opção novamente de Input Color Space e eu procuro aqui na lista pela opção de S-Log. E eu clico aqui. E ele já fez a conversão. Perceba como a imagem aqui ficou muito contrastada.
Aqui eu escolhi o S-Log errado. Então eu vou voltar no Input Color Space e na verdade esse foi gravado em S-Log 2. E agora a gente já consegue ver que tem um contraste mais coerente com o dos outros takes. E para reforçar, é importantíssimo você pensar seu workflow do início. Você tem que saber o perfil de cor. Vocês viram que se eu colocar o S-Log errado, a imagem não fica certa. Ela, nesse caso, ficou muito contrastada, mas poderia ficar muito lavada, muito quente, muito saturada, enfim. Se ele está esperando um tipo de perfil e você indicar outro, que tem outros valores matemáticos, ele vai dar um resultado errado. Então, você quer ter um resultado satisfatório, você tem que indicar o perfil de cor correto. Então, na hora de gravar, não se esqueça na sua câmera de colocar o perfil de cor melhor que a sua câmera te oferece e depois você utilizar esse mesmo perfil na hora do Color Management. Vamos ver aqui uma outra situação. Aqui a gente tem diversos takes de casamento da fixar imagens. E perceba como aqui a imagem já está bem bonita, porque ele já foi gravado, registrado no perfil de cor final. Ele não utilizou nenhum perfil log. Então aqui o nosso processo de color grading vai ser só de refinamento. E eu não tenho a necessidade aqui de adicionar nenhum input color space, porque ele já está utilizando o perfil de cor de trabalho já na câmera. Se a gente clicar com o botão direito e vir aqui em Input Color Space, a gente consegue ver que ele está indicando aqui o perfil de cor padrão de trabalho, que é o REC 709, e é esse que foi registrado esse material. Se eu indicasse aqui um outro perfil, eu ia ter um resultado de cor diferente, que ia distorcer as cores da imagem. Porém, nessa timeline, eu tenho alguns arquivos que foram gravados em S-Log3. Perceba como está bem lavado a imagem. Então aqui eu preciso indicar. Eu vou selecionar todos eles, porque todos estão utilizando o mesmo perfil. Botão direito, Input Color Space, e lá no final da lista, S-Log3. E já está feito aqui a conversão. A gente consegue ver como as cores já estão bem mais vivas e mais contrastadas, e já automaticamente já fica mais interessante. Esse processo de conversão de perfil de cor pode também ser feito utilizando LUTs. Eu particularmente gosto mais do Color Management, confio mais nos perfis de cor já da própria Blackmagic, já essas conversões automáticas utilizando Color Management. E eu indico sempre utilizar Color Management, porque além de fazer o perfil de cor, a conversão do perfil de cor, algumas das ferramentas do DaVinci Resolve são Color Aware. O que eu quero dizer com isso é que ele é sensível às cores daquele perfil de cor daquela cena. Então, se eu trabalhei numa cena que é REC 2020, por exemplo, e colei o ajuste de cor numa que é REC 709, que é um perfil de cor menor e menos saturado, os valores já vão ser adaptados para este novo perfil, para ter o mesmo resultado visual e não o mesmo resultado numérico. Então, se você quer aproveitar o Color Aware, você tem que ativar o Color Management. Mas, se ainda assim você prefere utilizar LUTs, porque você já tem, por exemplo, um LUT criativo, que não só faz a conversão do perfil de cor, mas já insere um tratamento de cor inicial, isso também é possível. Eu vou mostrar aqui o processo e dar algumas dicas sobre LUT. Esse conjunto de cena aqui a gente já tinha feito Color Management. Eu vou desfazer. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Input Color Space, e aqui em cima eu vou voltar ele para o padrão do projeto. Então, a interpretação como se fosse o padrão de cor do projeto. E aí ele volta a ficar aquela imagem cinza. Agora, a gente vai abrir aqui do ladinho os nossos nodes. E aqui do outro lado, também vou deixar aberto o painel de LUTs. Aqui nesse painel de LUT, você já encontra diversos LUTs que já vêm instalados por padrão dentro do DaVinci Resolve. A gente consegue ver aqui pelas pastinhas, que estão divididas em categorias, e a gente quer aqui o da Sony. Neste da Sony, a gente encontra aqui algumas opções para S-Log3. A gente pode passar o mouse por cima e identificar qual que a gente gosta mais. Se você tiver em dúvida de para qual perfil de cor que é cada um desses LUTs, basta dar uma olhada no nome deles. Você também pode pôr no modo de lista para visualizar melhor aqui cada um dos nomes. Todos eles são de S-Log3 para REC 709, então por perfil de cor de trabalho mais comum. Eu posso passar aqui meu mouse e identificar qual que eu gosto mais. E perceba que aqui alguns deles já fazem um tratamento de cor com uma intenção, então deixando aqui com um perfil de cor mais intenso, mais contrastado ou mais ameno. Se você gostou de algum deles, basta clicar e soltar no seu Node. E pronto, ele já está aplicado. Se você quiser testar todos eles, também pode vir aqui em Split Screen e aqui no menu lateral colocar como LUTs selecionados. Agora selecione todos os LUTs que você quer testar e aperte Ctrl F para deixar em tela cheia. Assim você consegue dar uma visualizada geral em todos os LUTs. No caso, eu já escolhi o meu, então vou desligar este botão. Quando a gente está trabalhando com LUTs, é importante ressaltar que o LUT ele é um processo destrutivo. Então, se o LUT que você aplicou deixou a sua imagem super exposta ou subexposta, as informações da imagem a partir daquele LUT em diante não serão recuperadas, as informações que estouraram ou que subexporam. Então é importante você sempre trabalhar com um node anterior ao LUT para que você possa recuperar as altas ou as baixas se necessário. Isso é muito importante. Com o Color Management você não tem esse problema. Mesmo que estoure, você consegue baixar utilizando qualquer tratamento de cor em qualquer node sem problema.
Com o LUT, você tem que fazer as recuperações antes do LUT. Vamos ver o processo. Então, o primeiro passo vai ser criar um node anterior, Shift S. E aqui neste node, eu faço qualquer ajuste para recuperar a imagem. Então, eu tenho que ter um node anterior ao do LUT para fazer qualquer recuperação das altas ou das baixas. Depois de feito isso, todos os próximos nodes podem ser depois do LUT, não tem nenhum problema. Só a recuperação das altas e das baixas, então o que tiver estourado, passado aqui do topo ou da parte mais baixa aqui do scope, você precisa fazer no node anterior. Uma outra situação onde é interessante você utilizar LUTs é se você está utilizando o LUT que você mesmo criou. Por exemplo, você utiliza sempre a mesma câmera e você já quer fazer testes dessa câmera para atingir o melhor resultado com ela. Então você gravou em diversos perfis, em diversas variações de exposição, jogou no seu DaVinci Resolve, fez teste de tratamento de cor e chegou num padrão de trabalho excelente. Então, por exemplo, você vai gravar lá com a Sony em S-Lag 2 com ETTR de mais um stop. Tipo, você pensou que essa chegou nesse resultado, nessa receita que para sua câmera te entrega o melhor resultado. E daí durante o processo de captação, de filmagem, quando está lá no set, você vai filmar em S-Log, super exposto em um stop para aproveitar melhor o sinal e evitar ruído. E daí você já quer ligar no monitor externo, onde está gravando num gravadorzinho externo em ProRes, uma qualidade melhor, e você já quer monitorar com um LUT vendo o resultado final. Inclusive esse é o processo ideal. Quando você vai trabalhar com perfis log, que é aquela imagem bem cinzentada, em vez de você ficar vendo o cinza, que é até bem difícil de você ver, principalmente se está sobre o sol, com muita luz, a tela da sua câmera vai ficar com ainda menos contraste, mais difícil de ver, vai ser bem difícil trabalhar com log. Além de você estar o tempo inteiro expondo e comparando a imagem num perfil de cor intermediário e não no perfil de cor final. Então, para você obter o melhor resultado, o ideal é você monitorar já no resultado final. Então, você usa um LUTzinho no seu monitor de gravação, já para visualizar esse S-Log convertido por perfil de cor de trabalho. E daí, imagine que você fez isso. Durante a sua gravação, você já ficou vendo a imagem e já monitorando e já expondo para o resultado final que você deseja. Aí, no tratamento de cor, você pode utilizar esse LUT também. Então, você pode trazer o arquivo que você fez os testes de câmera para o seu computador, gerar um LUT já otimizado, durante a gravação utilizar este mesmo LUT e na pós-produção já ter como ponto de partida esse LUT. Percebe isso que eu comentei? Que se você pensar o seu processo desde o início, você obtém um melhor resultado e o trabalho mais rápido também. Assim você já tem um ponto de partida e o momento da gravação, pensando na maneira de você tirar o melhor resultado da câmera. Esse processo a gente fala bastante lá no curso na formação de direção de fotografia do portal AVMakers. O professor de cinema João Castelo Branco aborda bastante esse processo. Aqui eu vou mostrar rapidamente como você pode aplicar um tratamento primário e exportar isso como um LUT. Então eu vou resetar essa imagem, botão direito, e resetar todos os grades em nodes. E imagine que eu quero fazer meu próprio LUT. Então eu vou fazer aqui, eu fiz diversos testes de exposição de câmera, testei vários perfis, cheguei aonde eu consegui atingir o melhor resultado de dynamic range da minha câmera em relação de ruído e sinal, e agora eu vou fazer um tratamento de cor. Enfim, vou fazer um tratamento de cor rápido só para ilustrar. Eu vim aqui no painel primários, que é o tratamento de cor básico, onde a gente vai fazer o tratamento de cor primário. Eu vou baixar aqui as sombras, eu vou subir aqui o ganho, já ganhando aqui um pouco mais de contraste para minha imagem. Deixando o preto aqui mais próximo de preto e as altas mais altas. Eu quero aqui um pouquinho menos de contraste e a imagem toda um pouco mais saturada. E aqui eu estou tentando fazer um tratamento de cor pensando num tratamento de cor genérico. A ideia de um LUT não é você aqui personalizar criativamente, é você ter um tratamento de cor genérico que funcione. Inclusive, os testes de câmera que você vai fazer, coloque um cartão de cor, coloque cartões cinzas, para você ter parâmetros para você comparar. Algo mais próximo do que a gente tinha visto antes. Aqui é uma situação legal para você fazer teste de cor. Grava em várias escalas de exposição, várias opções de ISO, e aí você já vai fazer o teste testando aqui. Se você tem aqui toda a sua escala de cinza, se seu cinza realmente está batendo aqui no cinza, o cinza a gente consegue identificar aqui pelo waveform, pelo RGB Parade, e aqui, ó, essa linha 512 é o cinza. E essa parte aqui mais cinza é essa parte aqui, ó, da imagem. Eu já sei, porque eu sei que vai bater aqui mais ou menos no cinza, e pela localização, da esquerda para a direita, ele está no quadrante aqui no terço mais para a direita. Então é aqui que a gente vai encontrar na imagem. Aqui é uma representação esperada da imagem. Essa parte branca aqui clara, por exemplo, é esse branco da claquete. Então eu sei que aqui está no cinza, o cinza está no cinza, então eu faria imagens assim para ir testando todas as opções de exposição da câmera, para testar os perfis de cor, fazendo testes de cor e tentando chegar a todos no mesmo resultado visual, e a partir disso eu testo qual que me dá maior latitude, qual dá menos ruído e qual que fica mais bonito. Aí fazendo esses testes você gera o LUT.
Mas voltando para o exemplo que eu já estava fazendo aqui, então imagine que esse ajuste aqui genérico foi o ajuste que eu cheguei, onde eu obtive o melhor resultado de cor da minha imagem. E eu quero gerar um LUT disso. É muito simples. Eu venho aqui no meu clipe, botão direito, gerar LUT, gerar LUT. Escolho o local do meu computador, onde eu quero salvar esse LUT. No caso aqui eu vou salvar na própria pasta da Blackmagic de LUTs, porque daí ele já interpreta esse LUT automático. E eu posso criar uma pastinha chamada Meus LUTs. Vou salvar aqui dentro e eu vou dar aqui o nome de aula e clico em salvar. A gente consegue ver aqui no painel de LUTs como já apareceu os meus LUTs, já apareceu aqui o aula e eu posso aplicar nos próximos. Então eu arrasto e solto aqui. Bem fácil de aplicar. Se eu quiser ver esse LUT no meu computador para passar, por exemplo, para o meu monitor externo, botão direito, abrir localização, ele abre aqui o LUT, fica fácil de eu copiar e passar para o meu monitor de gravação. Então a gente já sabe agora como a gente inicia o processo de tratamento de cor. A gente vai lá nas opções de Color Management e já faz a conversão automática. Ou, se for o caso, faz a aplicação do LUT. A partir desse ponto, a gente vai começar o início do tratamento de cor primário, secundário e refinamento. Você pode pegar uma cena e já fazer um tratamento de cor tentando chegar numa estética final. Se você trabalha sempre com o mesmo tipo de projeto, provavelmente você vai ter sempre o mesmo workflow. Agora, se trabalha com vários projetos diferentes, por exemplo, eu trabalho com cinema, faço bastante curta-metragem, longa-metragem, séries, e são diretores de fotografias diferentes, câmeras diferentes, processos diferentes. Então, eu nem sempre trabalho com a mesma estrutura de trabalho. Às vezes eu vou fazer mais efeitos especiais, vai ter mais retoque e refinamento. Outros são mais tratamento primário básico. Dependendo da câmera, vai ter uso de LUTs ou não vai ter, vai ser só color management, enfim, varia bastante. Se você trabalha de uma única maneira, mais fácil ainda. Se você trabalha com a mesma câmera, o mesmo tipo de projeto. Mas independente, o primeiro passo vai ser você entender a sua estrutura de trabalho. Ou para aquele projeto, ou para todos os projetos. Como que você faz isso? Você vai pegar algumas cenas e de preferência cenas mais diferentes, super expostas, subexpostas, as que o cliente pediu uma coisa muito diferente. Pega essas cenas assim mais diferentes, escolhe um take mais representativo dessas cenas e faz o tratamento de cor. Perceba o que você utilizou mais. Eu usei bastante balanço de cor, usei bastante ajuste de luminância, usei redução de ruído, fiz aplicação de efeitos em camadas, quais efeitos que eu usei. E aí você chega numa estrutura de trabalho. Você vai entender a sua estrutura de trabalho, quais são as camadas e a ordem de trabalho que você faz. E aí você salva uma versão genérica dessa estrutura de trabalho. Limpa, basicamente assim, já ter os mesmos nodes na mesma ordem, com os mesmos nomes dessa estrutura de trabalho que você sentiu que está fazendo para os seus projetos, porém vazias. Só mesmo os nodezinhos e os nomes. Para você lembrar que aqui nesses nodes eu tenho que aplicar tais coisas nessa ordem. E já está tudo criado, já está tudo pronto. Se você vai usar sempre o mesmo LUT, já deixa no nodezinho do LUT o LUT salvo. Se você vai aplicar sempre a mesma redução de ruído, tem alguma coisa que é genérica que vai aplicar sempre igual, já dá para deixar nessa estrutura de nodes. E você vai salvar essa estrutura de nodes para utilizar sempre. Esse processo de uma estrutura de nodes fixa te ajuda muito, porque você já tem um ponto de partida, já vai ter uma organização para esses nodes que você precisa fazer uma única vez, fica mais fácil você não esquecer de nenhuma das etapas, e depois fica mais fácil a alteração também. Se você precisa voltar para um take que você já coloriu, você já sabe o que cada node faz, já entende a função dele e fica mais rápido de você objetivamente fazer os ajustes. Então vamos ver como a gente cria uma estrutura de nodes fixa. Vamos utilizar essa imagem como base para a gente criar um exemplo de estrutura de nodes. Eu vou começar aplicando o LUT. Vamos fazer o exemplo utilizando LUTs. Então, selecionei aqui o LUT e jogo ele aqui. Imagine que esse é o LUT que você vai usar sempre para esse projeto. Então, a gente já tem ele como ponto de partida na nossa estrutura. Agora, eu vou clicar com o botão direito e Node Label. E vou dar o nome aqui de LUT. Agora, eu quero criar um LUT anterior a ele. Então, Shift S é o atalho para Node anterior. Botão direito, Node Label, e eu comentei com vocês como é importante ter um node anterior, um pré-LUT, para qualquer ajuste anterior ao LUT, já que o LUT é um processo destrutivo, para que eu possa recuperar qualquer informação nas altas ou nas baixas. A gente já falou também de ordem de trabalho, que a gente tem primeiro Color Management, ou no caso aqui um LUT para fazer essa mesma função do Color Management, e depois a gente vai para o tratamento primário. O tratamento primário, então, a gente pode dividir em tratamento de cor e tratamento de contraste. Então eu poderia criar um node na sequência, Alt S, e vou criar aqui o nome dele de primário de Luma. Eu sempre começo pela luminância, depois a cor. Então o próximo node, Alt S, label, primário, vou colocar um P, e vou chamar aqui de cor.
Então, na hora que eu quiser fazer algum ajuste de luminância, eu faço aqui, um ajuste de cor eu faço aqui. Agora, a gente poderia fazer ajustes secundários. Aí depende da complexidade da imagem, pode ter mais ou menos ajustes. Para um ajuste secundário, eu gosto de utilizar uma estrutura de camada em paralelo. Então, a gente vai ter vários nodes em paralelos para ajustes diferentes. Então, eu vou clicar aqui, Alt S, porém agora eu vou colocar os próximos em paralelo, Alt P. E aí, como eu já comentei antes, você vai testar, vai fazer o cor de alguns takes diferentes para entender quais são os nodes secundários que você costuma fazer, quais que você está precisando mais para aquele projeto, até onde você vai refinar os seus ajustes secundários. Então imagine aqui que eu vou precisar de 4 como ponto de partida, mas se você sentir que precisa de mais, você clica mais vezes o Alt P, ele vai criar mais, e se você achar que precisa de menos, basta selecionar um deles e apagar. Então aqui como exemplo eu vou deixar 4, mas você vai sentir para cada projeto quantos ajustes secundários são necessários. Na sequência, eu vou deixar aqui um para vinheta. Então, eu vou apertar Alt S e aqui eu vou chamar de vinheta. Vinheta é quando você vai fazer uma máscara para dar destaque para uma parte da imagem. Então, por exemplo, só para ilustrar, eu vou desenhar aqui uma máscara que eu vou colocar bem no centro da imagem para dar destaque aqui para a gestante. Agora, eu quero dar um pouco mais de brilho nessa região que ela está. Então, eu vou aumentar aqui um pouco nos primários o brilho, aqui o ganho e pronto. Dessa forma, eu tenho mais destaque para ela. Isso já seria uma vinheta. Mas eu também poderia fazer mais e escurecer o fundo. Eu vou deixar aqui um pouquinho maior e com um pouco mais de difusão, para a transição ficar mais suave. E eu poderia ter um node oposto só escurecendo o fundo. Quando você quiser um node oposto, atalho Alt O. E aí esse node oposto afeta a parte de fora. Perceba aqui, ó, como esse afeta a parte de dentro e esse afeta a parte de fora. E aí eu posso dar nome para eles também, para eu não esquecer. Eu vou só resetar, porque a gente não quer deixar nenhum ajuste. Mas eu vou clicar aqui com o botão direito, Node Label, e chamar esse de V de vinheta interno, V de vinheta externo. Eu vou diminuir aqui meu zoom para caber mais nodes e puxar aqui um pouco mais para a esquerda. E agora imagine que no final do processo você quer aplicar um ajuste de nitidez. Então eu vou clicar aqui, botão direito, Node Label, nitidez. E ainda depois desse você quer aplicar um grão, tipo um grãozinho de cinema, como se fosse uma película. Eu gosto bastante desse efeito. Então eu vou clicar aqui em Node Label e vou chamar de grão. Antes disso, a gente também vai ter um node para reduzir ruído. Eu gosto de aplicar ele por último, porque ele pesa bastante o processamento, mas embora eu aplique ele por último, ele vai acontecer primeiro na ordem de processo de cor. Ele primeiro remove o ruído, aí você faz todo o tratamento de cor, e é isso. O node em si vem antes. Então eu vou vir aqui, pode até ser antes do LUT, mas eu gosto de fazer ele depois, mas você vai testar qual que você sente que tem o melhor resultado. E aí eu vou colocar aqui um Noise Reduction. Lembrando que tanto Noise Reduction quanto aplicação de grãos são somente na versão paga do DaVinci Resolve, na versão Studio. E eu vou chamar aqui de NR, de Noise Reduction. E pronto, já tenho uma estrutura fixa. Se tem alguma coisa genérica que eu vou utilizar sempre, eu já posso aplicar nessa estrutura, como é o caso aqui do LUT. Se o redutor de ruído eu sempre uso o mesmo, porque eu sempre uso o mesmo ISO, por exemplo, ou vou aplicar o mesmo grão. Grão é uma coisa que costuma ser igual em todos os takes, você vai usar o mesmo grão. Então eu poderia aplicar aqui ou através de grupos, como a gente vai ver na sequência. Daí eu não precisaria nem ter ele aqui, eu poderia apagar e aplicar no grupo. Mas imaginando que essa é a estrutura de Node que você vai utilizar, agora é só salvar. E aí a gente tem várias técnicas diferentes para salvar, como a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. Uma delas que é muito simples é você vir para um outro take, e se eu quero puxar aquela mesma estrutura de Node, basta vir com o mouse em cima e clicar no scroll, no botão do meio do mouse. E pronto, eu copiei todos os ajustes. E eu já tenho isso como ponto de partida. Com a estrutura pronta, a gente precisa salvar ela para poder reutilizar ela em outros takes desse próprio projeto, ou então para utilizar em outros projetos também. Então vamos ver aqui como a gente pode salvar essa estrutura como uma pré-definição, que a gente pode utilizar sempre que a gente precisar. O primeiro passo vai ser abrir a galeria. Então você vai clicar neste botão e ele vai abrir aqui a galeria. Nessa galeria, você pode clicar no botão para abrir o menu lateral. Nesse menu lateral, você já tem uma galeria padrão das timelines, onde você consegue ver as suas timelines e todos os takes. Esse já é uma maneira de você poder reutilizar o tratamento de cor de um take. Ele já usaria automaticamente como uma galeria todos os takes do seu filme. Então, por exemplo, eu quero aqui copiar esse tratamento de cor. Basta eu vir com o mouse em cima, testo qual que eu gosto mais e eu clico com o botão do meio do mouse e pronto, já copiei. Bem legal, né? Mas você também pode salvar especificamente só os takes que você quer.
Para isso, você vai usar essa pasta de styles. E você pode ter quantos quiser. Imagine que você tenha feito várias versões também de cor. Eu posso clicar com o botão direito, adicionar uma nova pasta e ter uma versão 2, uma versão 3, quantas pastas forem necessários para minha organização. E na pasta 1 eu vou salvar o meu style. Eu vou vir com o mouse no meio da tela, botão direito e grab style. Posso pegar todos os styles, então de todos os takes. Posso pegar somente os que ainda não estejam salvos aqui na pasta de styles, ou somente desse take, que no caso eu quero somente desse take. Clico aqui e ele vai salvar esse style ali em cima. Agora, em qualquer outro momento que eu quiser utilizar aquele style, por exemplo, se eu quero aplicar nesses 3 takes, basta selecionar os 3, venho com o mouse aqui, só de eu passar o mouse em cima eu já consigo ver um preview, e se é o style, o pré-definição que eu quero utilizar mesmo, eu clico o botão do meio. E pronto, já está aplicado. Agora todos eles têm este mesmo tratamento de cor e essas mesmas estruturas de nodes para eu utilizar como ponto de partida para o meu trabalho. Se eu quiser renomear, eu posso clicar aqui com o botão direito e escolher a opção de Change Label. E eu poderia chamar aqui, por exemplo, de modelo. E aí eu tenho este como modelo para o tratamento de cor. Uma coisa legal é que você pode comparar o modelo. Então, se você aplicou aquela estrutura e ela tem já um ponto de partida, e você está em dúvida se esse é o ponto de partida dessa câmera, se você gravou com várias câmeras, está em dúvida se é esse take dessa câmera mesmo, e se esse seria o modelo certo. Você poderia ter tipo um modelo para GH4, um modelo para Sony A7 III, enfim, ter vários modelos para câmeras diferentes. E aí, se eu quero testar se realmente é esse, eu posso tanto passar o mouse em cima, e se eu já apliquei, eu posso clicar neste botão para ver eles lado a lado, e aí eu consigo comparar. Eu faço isso muito não só para aplicar a estrutura fixa, mas depois no tratamento primário, se eu quero ver se realmente um plano ficou compatível com o outro. Por exemplo, imagine que eu esteja fazendo o tratamento de cor já desse casamento. A gente tem aqui gravado com câmeras diferentes. A gente consegue ver que este take e este take são da mesma câmera, ou pelo menos estão muito parecidos, mas eu creio que seja tudo da mesma câmera. Já este daqui é outra câmera. Perceba como ele está bem mais frio e menos contrastado. Mais quente, mais contraste, mais frio e menos contraste. E este outro plano, ó, tá igual. Então imagine que eu tivesse feito um tratamento de cor aqui e eu já salvei. Então botão direito, salvar como estilo. E agora quando eu estou tratando este plano, eu estou em dúvida se ele está ficando parecido com aquele. Então eu clico neste botão, coloco lado a lado e eu consigo comparar se está ficando próximo ou não, o quão diferente que esses takes estão ficando. Eu posso até mover essa referência. Basta vir aqui no painel de Sizing, mudar aqui na lista que eu quero fazer o ajuste de tamanho da referência e deslocar aqui a referência. E agora eu posso comparar e tentar chegar mais ou menos no mesmo tratamento de cor. Os estilos vão ficar salvos aqui com um sistema de nome. O primeiro número, ele é a faixa de vídeo da timeline. Então, se tem uma timeline com 3 faixas de vídeo, 1 indica que esse vídeo está na faixa 1. Se você não estiver vendo as faixas, você pode clicar neste botão de timeline. A gente consegue ver que nessa edição eu tenho 2 faixas. Na faixa 1 eu tenho os vídeos e na faixa 2 eu tenho somente o crédito da fixar imagens, que você deu essas imagens. Mas se eu tivesse os takes divididos em mais faixas, eu teria aqui V1, V2, V3, V4, e é isso que está indicando neste primeiro número. O segundo número é a posição desse clipe na faixa. Então, este aqui é o take 14. Se a gente olhar aqui, take 14. Este outro é o take 20. Então, dessa faixa, ele seria o take 20. Lembrando que é da faixa. Aqui, deixa eu desligar a faixa V2. E aí, agora sim, só da faixa V1, o primeiro era o take 14. Então, vamos vir aqui, take 14. E o segundo é o take 20. Então, se eu procurar aqui, ó, 20 é este take. Perceba como ele bate certinho o número, desde que eu esteja vendo somente aquela faixa. Aqui você identifica a faixa também, ó, V1, quer dizer que é da faixa 1. E se eu ativar a faixa 2, eu consigo ver aqui, V2, e é o nosso arquivo de texto. Esse texto aqui está na faixa de vídeo 2, e ele aparece aqui como número 1, porque ele é o primeiro da minha timeline e está na faixa de vídeo 2. Bom, e o último número? O último número representa quantas vezes que eu já salvei, quantas versões desse estilo que eu já salvei. Essa é a versão 1. Se eu vir aqui e eu clicar com o botão direito e fazer novamente um Grab Still, agora eu tenho a versão 2. Então eu tenho duas versões, dois estilos deste mesmo plano. Como eu não quero, eu vou clicar com o botão direito e clicar aqui em Deletar Selecionado. Tá, mas como é que eu poderia salvar essa estrutura de nodes para usar em todos os projetos? Essa pasta de Still ele é somente para o projeto atual. Para eu salvar isso para todos os projetos, eu vou usar Power Grades. Botão direito, Grab Still. Ele vai salvar aqui no meu Power Grade. Agora, se eu pegasse, por exemplo, um outro projeto, e nesse outro projeto eu abrir também a pasta de Power Grade, perceba que ele está aqui. A pasta de Stills vai estar vazia,
mais a pasta Power Grade vai aparecer aqui o meu Power Grade. Então, se eu quiser aplicar aqui num take, eu clico com o botão do meio do mouse e ele já vai aplicar essa estrutura neste meu take. Uma outra ferramenta que vai te ajudar a ganhar muito tempo são os grupos. Os grupos permitem que você junte determinados clipes que têm uma mesma função, uma mesma estética, são de um mesmo momento, para você tratar eles em conjunto. Imagine a seguinte situação: você está gravando num ambiente com uma luz controlada, com uma mesma câmera, sem mudar as configurações de exposição. Dessa forma, a maioria desses takes, ou se não forem todos esses takes, vão receber o mesmo ajuste. Além disso, você pode ter, por exemplo, duas câmeras diferentes. Então, determinados takes, que são de uma câmera, vão receber um tipo de ajuste, e os outros takes da outra câmera receberão outro tipo de ajuste. Você pode agrupar esses takes para lidar com eles de uma vez só, como um grupo. E você pode fazer isso por câmera, por momento da gravação, então dependendo da hora do dia ou do local onde você está gravando. Enfim, tem diversos motivos pelo qual a gente pode precisar agrupar, mas agrupar vai facilitar com que a gente encontre takes semelhantes e já lide com todos esses takes de uma vez só e de uma maneira homogênea. Como exemplo, vamos agrupar os elementos dessa timeline. A gente tem esse clipe inicial aqui, com vários takes, vários detalhes da noiva. Todos eles estão muito parecidos. Se eu fizesse um único ajuste para todos eles, provavelmente já daria muito certo, com pequenos ajustes e refinamentos que eu faria individualmente. Então, o que eu posso fazer aqui é selecionar todos eles, botão direito, adicionar a um novo grupo. Vou dar o nome desse grupo de clipe noiva. Clique em OK. Perceba que aqui embaixo vai aparecer esse elo indicando que todos eles estão agrupados. Agora vamos vir por essa outra situação. Aqui a gente tem a cerimônia. A gente consegue ver aqui que tem algumas câmeras diferentes, como a gente já falou antes. E esses dois planos, por exemplo, aqui, eles são muito semelhantes. Então vamos imaginar aqui que fosse o câmera 1 que fez esses planos. Então eu vou clicar com o botão direito, adicionar um novo grupo e vou chamar aqui de cerimônia e vou clicar em OK. E agora os dois já vão ficar com esse elo. Se eu clicar num, ele já indica o outro também. Ok, e agora este e este, eu sei que todos também são da mesma câmera. A gente pode clicar aqui, ó, este e este daqui é esse mesma câmera. Jogo logo na sequência e eu vou selecionar todos eles e eu vou agrupar e vamos fazer de conta que seja o câmera 2. Então, adicionar um novo grupo, cerimônia, câmera 2. E agora esse que sobrou, que é uma outra câmera que está vindo lá de trás, eu vou chamar aqui de câmera 3. Muito bem, como que a gente agora consegue filtrar essas câmeras? A gente pode vir aqui nesse cantinho, a gente tem o painel de clips, que habilita que eu exiba ou não os clips ali embaixo. Se eu clicar na flechinha do painel Clips, ele aparece um monte de filtros possíveis de serem utilizados. Por exemplo, eu quero ver todos os clips ou somente os clips selecionados. Se eu clicar neste, só vai aparecer os clips que estavam selecionados. Se eu voltar agora para todos os clips, todos eles aparecem. A gente pode filtrar entre os que já têm tratamento de cor, os que ainda não têm tratamento de cor, ou que tiveram tratamento de cor em X tempo a partir de agora, a última 1 hora, a última 2 horas. Os que estão marcados com flags, com marcadores, enfim, tem diversas opções. E entre essas opções, a gente tem aqui os grupos. E aqui nos grupos, os grupos que a gente criou. Então, se eu quero ver somente o clipe da noiva e vou trabalhar só com o clipe da noiva, eu clico aqui. E agora vai aparecer somente esses takes e eu trabalho só com eles. Perceba que vai ser mais fácil de eu deixar homogêneo, vai ser mais fácil de eu comparar entre eles e de eu ficar copiando e colando tratamento de cor entre eles. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos vir aqui no grupo do câmera 3. E agora só vai aparecer os dois takes, que é a do câmera 3. E como vai aparecer só esses dois, é mais fácil de eu copiar o ajuste de um para o outro e de eu comparar entre eles. E se a gente olhar aqui o câmera 1, mesma coisa, vai aparecer somente aqueles dois takes, mais fácil de eu copiar e colar. Aqui, obviamente, são exemplos com poucos takes, mas num filme inteiro isso ajuda muito, muito mesmo em ganho de tempo. Você também pode vir aqui através do Lightbox, clicar neste botãozinho para mostrar o menu lateral, e aqui você consegue ver todos os takes daquele grupo. E ainda pode ajustar aqui para ver eles maior ou menor. E pode até fazer o tratamento de cor diretamente por aqui, clicando aqui em Color Controls. Obviamente, ele vai fazer sempre no mesmo node que está selecionado, mas perceba que se eu tenho pequenos ajustes só para fazer entre um e outro, eu posso já comparar por aqui e fazer o ajuste por aqui, se for o caso. Embora se a ideia é só comparar, você também pode fazer isso diretamente por aqui. Basta eu selecionar dois clipes que eu quero comparar, venho neste botão aqui de seleção e eu quero ver aqui nessa seleção somente os takes selecionados. Então, vou vir aqui em clipes selecionados. Eu vejo um do lado do outro,
E aí eu consigo aqui rapidamente, clico num, eu trato num, clico no outro e ajusto o outro, e aí eu posso ir comparando os dois e chegando num tratamento de cor parecido. Posso até fechar os outros painéis para ganhar aqui mais espaço, ou ir utilizando atalhos como o Ctrl F para ver maior e comparar bem. Como você pode perceber, o grupo te ajuda muito na organização. Você pode agrupar os diversos takes de uma cena e trabalhar o seu filme cena por cena ou momento por momento de um evento. Você também pode agrupar por câmera ou por algum tipo de organização que vai tornar o seu trabalho mais eficiente. Pense nos grupos dessa forma. É uma estrutura que vai permitir que você trabalhe de maneira mais eficiente. Eu uso muito. A primeira coisa que eu vou fazer antes de colorir um filme é organizar todas as cenas desse filme em grupos. E aí eu posso organizar somente aquela cena num grupo, ou ter um grupo para cena para câmera A e um grupo dessa cena para câmera B. Principalmente se essas câmeras têm muitas diferenças. Se elas são bem próximas, eu gosto de colocar no mesmo grupo, porque daí eu vejo a cena como um todo e vou ajustando e equalizando toda essa cena já em conjunto. Bom, você também pode aplicar o tratamento de cor nesse grupo de uma forma homogênea. Tipo, eu aplico uma vez, ele aplica em todos o mesmo ajuste. Eu altero em um, ele altera em todos o mesmo ajuste. Isso pode ser útil se você está gravando numa situação de luz controlada. Está no estúdio, luz controlada de estúdio, a câmera você não mudou a exposição, não mudou a configuração. Você pode fazer todos os tratamentos de cor no grupo e ele vai aplicar em todos os takes de uma vez só. Porém, a gente sabe que gravando eventos, a gente está suscetível à luz natural. E a luz natural ela vai variar. A hora vai estar mais claro, mais escuro, mais quente, mais frio. E aí é melhor, nesses casos, sempre vai ser melhor trabalhar clipe a clipe. Porém, sempre tem alguma coisa que você pode fazer no grupo. Sempre vai ter algum ajuste que é geral, que é genérico, que você vai aplicar para todos, como por exemplo a aplicação do LUT. Eu poderia aplicar o LUT no grupo de maneira que já todos recebessem esse mesmo LUT. Outra coisa também é refinamentos, como aplicação de grãos, algum efeito que vai ser para todos os clipes da mesma maneira. Todas as situações onde você vai ter um ajuste que é geral, que afeta homogeneamente todos eles, você pode aproveitar o grupo, que vai ser um ganho de tempo. Vamos ver aqui então como a gente utiliza o sistema de tratamento de cor via grupo. Então, aqui nesse exemplo, imagine que para todos esses takes eu quero aplicar um grão, um efeitinho de grão, ou até mesmo um tratamento de cor, eu quero o mesmo em todos. Para aplicar no grupo de uma vez só, eu vou vir aqui neste cantinho, nesse menu, e eu vou mudar aqui do modo de clipe para grupo. E eu tenho dois níveis de grupo. Um grupo antes do clipe e um após o clipe. Neste caso, a gente vai utilizar o após o clipe. Isso quer dizer que a gente tem uma estrutura de nodes que é clipe a clipe, e depois o ajuste clipe a clipe, o ajuste individual, que é para homogeneizar os takes, eu vou aplicar um geral. Então, eu vou vir aqui no geral, e aqui no geral eu posso aplicar algum efeito. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em Open Effects, e aqui em Open Effects eu vou aplicar o efeito de filme grain, que é o efeito de grão, que simula um grão de película. Apliquei o filme grain e já consegue ver, provavelmente você já deve estar conseguindo ver também, dependendo da compressão da reprodução desse vídeo, que apareceu um grãozinho aqui. Eu vou desligar, a imagem fica lisa, e agora ele novamente, a gente tem esse grãozinho. Eu vou ligar só o grão, acho que assim vocês vão conseguir ver melhor. Aqui eu estou com um grão 16 milímetros, eu posso simular um 8, um 35 milímetros, tem vários grãos diferentes aqui. Eu vou deixar o 16 milímetros mesmo, que eu acho bem bonito. E eu posso aumentar aqui a força dele, se eu quero que ele fique mais presente. Enfim, agora ele já tem um grão, e quando eu reproduzir, ele já vai tocar esse filme com grão. E todos os takes vão ter esse grão. Qualquer take que eu passar agora vai ter esse efeitinho do grão, como a gente consegue ver nessas áreas mais homogêneas. Vamos imaginar um ajuste de cor geral. Eu queria que essa imagem toda tivesse um pouco mais de contraste. Então eu vou aplicar um node anterior, e nesse node anterior eu vou diminuir um pouquinho as altas, que estão um pouquinho estouradas. Eu vou fazer isso aqui em log, e eu vou diminuir aqui um pouquinho as altas. Agora aqui em Wheels eu vou baixar um pouquinho a gama e os pretos e dar um pouquinho mais de saturação. Eu quero essa imagem aqui um pouquinho mais quente, então vou vir em temperatura e aquecer um pouco. Esse ajuste que eu acabei de fazer, a gente consegue ver aqui o antes e depois, já vai existir em todos os takes. A gente já consegue ver aqui o antes e depois também, e aqui o antes e depois também. E se a gente quiser fazer uma alteração, por exemplo, você achou que ficou muito contrastado, então eu vou subir aqui novamente a gama. E já consegue ver que vai ter subido para todos eles. Então todos os ajustes que eu aplicar dessa forma vão afetar todo o grupo. Vamos entender agora a diferença entre pré-clip e post-clip. Eu só vou desativar aqui meu filtro, vindo aqui no cantinho e pedindo que eu quero ver todos os clips. E a gente vai vir aqui no final e a gente vai agrupar o que ainda não está agrupado, que são estes clips aqui do ensaio de gestante. Então eu vou selecionar todos eles, botão direito, adicionar um novo grupo, eu vou chamar aqui de gestante. Clico em OK. Para filtrar por ele, eu posso vir aqui no Lightbox
gestante. E clico aqui para desligar o Lightbox. E eu vou apagar todos os tratamentos que eu já fiz. Então, clico no primeiro, no último, botão direito e Reset All Grades and Nodes. Só para a gente ter aqui todos eles iguais. Então, por exemplo, eu quero aplicar aqui em todos eles o mesmo LUT. E eu sei que é em todos. Então, eu poderia fazer isso de uma vez só. Eu vou vir aqui em cima e eu vou aplicar num grupo. Só que o LUT é meu ponto de partida. Então, ao invés de eu aplicar ele no post-clip, eu vou aplicar ele no pré-clip. Então, ele vai vir antes do clip. Venho aqui e agora eu vou aplicar o meu LUT. Então, eu vou abrir aqui o painel de LUTs, escolher aquele mesmo LUT e aplicar aqui. E aí eu posso ter aquele node anterior, que eu vou chamar aqui de pré-LUT. E esse ajuste vai vir antes do clipe. Agora eu poderia vir no clipe, clipe a clipe e fazer o ajuste individual. Eu vou pegar como base aquele nosso modelo, vou clicar com o botão do meio e perceba que agora ele não faz tanto sentido, porque eu não preciso ter aqui o pré-LUT e nem o LUT. Então eu vou apagar os dois e vou deixar só os outros nodes, que são os nodes que são realmente clipe a clipe. Que é redução de ruído, que pode ser que varie dependendo do ISO de cada take, ajuste de iluminância, de cor, ajustes secundários e vinheta. Em compensação aqui, nitidez e grão, eu queria fazer para o conjunto todo. Após o tratamento de cor, todos os takes recebessem a mesma nitidez e o mesmo grão. Então eu vou extrair eles daqui, clicar em apagar, vou selecionar agora grupo post clip e vou aplicar novamente aquele nosso modelo, só que dessa vez no modelo eu só vou deixar os dois últimos e vou reconectar eles novamente. Dessa forma agora eu só preciso aplicar uma vez a nitidez e o grão, que ele já vai aplicar para o grupo todo, e ele aplica isso no final do processo. Em clipe, eu vou fazer o ajuste individual, take a take. E em pré-clip, eu aplico o LUT e o ajuste do LUT. E eu posso salvar tudo isso. Eu posso salvar presets de todas essas etapas, só é importante dar nome para você não esquecer. Então, por exemplo, botão direito, Grab Still. Ele vai salvar aqui e perceba que ele já avisa aqui que é pré. Então, você pode chamar aqui de modelo pré. Botão direito, Change Label, modelo pré. E eu posso fazer a troca também por essas bolinhas aqui. Agora eu venho na tela, botão direito, Grab Still. Botão direito, Change Label, modelo, clip. Vou até apagar aqui os que eu não vou utilizar mais. E a gente vai agora para o último. Botão direito, Grab Still, botão direito, Change Label e modelo Post. E aí, se eu precisar aplicar para outros grupos, eu posso utilizar esse mesmo conjunto de presets. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e eu vou selecionar outro grupo. Vamos pegar aqui o grupo do clipe da noiva, só como exemplo. E eu quero puxar aqui no pré-clipe o mesmo LUT. Clico aqui e ele já puxou aqueles nodes. Aí no clipe, pegaria essa mesma estrutura. E agora no post-clipe, eu pego essa mesma estrutura. Neste caso aqui, o único que não daria realmente certo eu utilizar esse mesmo modelo é o do LUT, porque não seria o mesmo LUT, aqui não precisa. Então eu posso só vir aqui no LUT e resetar, e aí eu apaguei esse LUT. E agora esse grupo já não recebe mais aquele LUT, e eu posso fazer os ajustes individualmente. Posso ter aqui tanto no pré-clip, poderia até utilizar um LUT, mas um LUT próprio para Hexa 09, que é o perfil de cor que a gente tem nesse arquivo. Depois eu faço os ajustes individuais take a take. Aí para cada um deles eu tenho que aplicar novamente o modelo. Isso não adianta ter um grupo, cada um deles vai ter que aplicar novamente aquele modelo. E depois no post, aí todos eles já estão linkados e eu posso aplicar a mesma nitidez e o mesmo grão. Com isso, você viu todas as ferramentas para ganho de tempo dentro da DaVinci Resolve, para que você possa otimizar o seu trabalho aqui dentro. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e você tenha conseguido compreender o que eu quero enfatizar aqui de novo, que é processo. O que vai fazer você trabalhar mais rápido e mais eficiente é pensar no seu processo com atenção e carinho. Você entender os porquês do que você está fazendo e qual a melhor maneira de você fazer para trabalhar mais rápido. E a melhor forma de você entender o processo é você praticar e testar. Como eu já falei antes, pega a sua câmera e testa os perfis de cor que ela te entrega. Tenta já jogar no seu software com várias opções de exposição e identificar com qual você consegue extrair o melhor tratamento de cor. Dessa forma, você já vai entender melhor a sua câmera e saber expor melhor na hora de gravar. Se você vai utilizar perfis como log, você já testar se esse log realmente está entregando melhor qualidade e qual a melhor maneira de expor esse log para obter essa melhor qualidade. E aí você pode tanto utilizar um LUT padrão, como o LUT do próprio fabricante, e aí já utilizar esse LUT dentro do DaVinci Resolve, ou ainda melhor, o sistema de Color Management do DaVinci Resolve para converter.
Ou então você pode fazer o seu próprio tratamento de cor pré-definido, seu próprio ponto de partida. E aí o que eu realmente indico muito é você ter um monitor no momento da gravação, se for possível para o seu workflow, para o rig que você monta na sua câmera, incluir um monitor. E assim você já pode monitorar pensando no resultado final. Assim você já expõe sempre pensando no objetivo que você quer, aonde você quer chegar. E aí tem um LUT para converter esse log, vai ser excelente nesse processo. Depois que você filmou, que você vai trazer dentro do DaVinci Resolve, você tomar proveito de uma estrutura de node fixa. Você entender quais são os passos para o tratamento de cor que você vai fazer. E aqui, como base, esse que eu te passei é excelente. Você ter primeiro Color Management ou LUT. Na sequência, ajuste primário de luminância, ajuste primário de cor, e aí vários nodes em paralelos para ajustes secundários, que são coisas pontuais. Aí vinhetas, que a gente também chama no cinema de marcação de luz, que é você dar destaque para um elemento, esconder outro elemento com máscaras, assim você vai modelando a luz e dando atenção para os elementos certos da cena, e aí as etapas de refinamento. E os grupos são excelentes nesse processo. Você pode agrupar tudo que é do mesmo momento, tudo que é da cerimônia, tudo que é da festa, tudo que é da câmera A, depois da câmera B. E aí, quando for sentar, você vai fazer linha de produção. Você senta para trabalhar e você vai começar, por exemplo, somente com a cerimônia câmera 1. E você vai ver que todos os planos são mais ou menos parecidos. Então, quando você for pensar nos ajustes deles para deixar homogêneo, é fácil, porque você estava usando a mesma lógica. Aí, quando você vai passar para a câmera 2, você salva um estilo da câmera 1, usa como referência, usando o ajuste de referência que eu mostrei, colocando ele lado a lado, trata o primeiro, e a partir de agora, todos os próximos takes são iguais, e é rápido de você colorir. Então, perceba que você, otimizando o seu trabalho, criando esse sistema de linha de produção, você vai trabalhar mais rápido e vai ser mais fácil para deixar homogêneo também. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui o foco era mostrar as ferramentas para otimizar o tempo de trabalho. Mas se você quiser aprender um pouco mais sobre o DaVinci Resolve, entender mais a fundo as ferramentas de cor que ele tem disponível, como você editar dentro do DaVinci Resolve, como fazer ajuste de áudio através da aba Fairlight, se quer aprender a usar o Fusion para fazer efeitos de motion graphics, efeitos usando ferramentas de 3D, geradores de partícula, enfim, se você quiser dominar a fundo o DaVinci Resolve, dê uma olhadinha lá no portal VMakers. Eu tenho diversos cursos lá e você pode aprender a fundo cada uma das ferramentas do DaVinci Resolve. Bom, eu encontro você numa próxima. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Um abração e até mais.